te amamos, como te amamos, te adoramos, coração. Ele é digno de toda adoração. Isso, exalte a Ele, exalte ao nome de Jesus. Aleluia. Vamos, exalte a Ele. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Ei, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. dançar. Maranata.
Exalte, exalte a Ele. Abra sua boca. Vamos ligar os céus à terra, a terra aos céus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Vamos. Oh, Maranata. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Ei! A terra estremeceu e nada vencerá. Ó morte, onde estás? Oh, Ele, a terra estremeceu. Vamos, segue. Ei. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele ressuscitou. A terra estremeceu. Ei! A terra estremeceu. Levante suas mãos e declare: oh! Nada vencerá, declare! Oh, a morte, onde estás? O Rei Jesus. Jesus ressuscitou! Ele venceu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Exalte a Ele! Tu és exaltado, Jesus! Pra sempre Ele vive, ressuscitou. Existe um poder aqui na terra que foi estabelecido através do sangue de Jesus sobre nós. O nosso Deus enviou o seu único Filho e através do seu sangue nós somos livres para adorar. Nós recebemos cura, libertação, salvação e a coisa mais linda que o Senhor nos deu, a eternidade. A eternidade por direito do seu sangue. Hoje nós estamos aqui para celebrar a vida e a ressurreição de Jesus. Nessa mesa nós nos lembramos e renovamos a nossa aliança com Ele. Isso é poderoso. Mas sabe, existe algo que vem sobre nós muitas vezes, querendo nos desanimar, querendo nos paralisar, trazendo medo ao nosso coração. E eu queria falar com vocês algo que o Senhor tem falado muito comigo essa semana. A palavra de Deus diz que o povo, quando estava com Moisés, existia uma palavra sobre eles: eu vou dar a vocês uma terra prometida.
Amém? Era promessa? E aí Josué e Caleb, junto com os outros espias, 12 espias, vão lá olhar a terra. Eles vão ver a terra. E olha que coisa tão interessante, ao mesmo tempo tão doida. 10 deles veem a mesma coisa que Josué e Caleb. O que tinha na terra? Cacho de uva, leite, mel. Existia uma promessa. Aquela realmente era a terra da promessa. Aí esses 10 homens olham e falam assim: olha, a terra é boa. A terra tem uva, a terra tem mel, a terra tem leite. A terra é boa. Mas sabe, eu estou vendo, nós estamos vendo muitos gigantes. E aí a gente está com medo, porque esses gigantes podem vir para nos matar. E eles inflamaram o povo. E eles chegaram diante do povo e começaram a falar: olha, a terra é boa, mas não, porque esses gigantes vão nos matar. Escute algo que o Espírito Santo de Deus está me falando essa semana de uma forma muito forte. O diabo coloca medo no nosso coração e nos faz enxergar as adversidades, nos mostrando, nos enganando que as promessas não são tão grandes, que as promessas não vão ser alcançadas por causa dos nossos inimigos, por causa daquilo que tem vindo contra nós. Mas o Senhor está nos dizendo essa manhã algo. Assim como Ele foi com Josué e Caleb, Ele está conosco. Assim como Ele falou: eu tenho uma promessa, o meu povo entrará numa terra prometida. Nós entraremos na terra da promessa e tomaremos posse. Nós tomaremos posse daquilo que é nosso. Nessa manhã, o Senhor te diz: seja forte e corajoso, assim como foi com Josué e com Caleb, serei contigo. Como que pode 10 virem com uma palavra tão maligna? O Senhor diz algo para nós nessa manhã. Quando vierem com algo no seu ouvido, dizendo algo que não é, que é contrário à palavra de Deus, rejeite e avance em nome de Jesus. Porque se você tem uma promessa, é o teu Deus que vai te colocar na terra prometida. É o teu Deus que vai te dar vitória. É o teu Deus que vai destruir tudo aquilo que tem vindo contra a sua vida, dia após dia. E aí você olha, acha que não vai conseguir. Você olha e vê o gigante é grande demais. O Senhor te diz nessa manhã: o nosso Deus é muito maior do que qualquer adversidade, problema ou enfermidade. Ele tem nos dado uma promessa e nós viveremos cada uma delas. Hoje é um grande dia para a SEG. Nós estaremos iniciando o nosso segundo culto às 18 horas da noite. E sabe, se você ouviu que não vem, que alguém não vem, ou que não vamos não, porque nós vamos ficar cansados, eu quero dizer para você: assim como os 10 espias espalharam más notícias enviados pelo diabo, eu quero dizer para você: hoje, agora é tempo de você ouvir a voz de Deus. O Senhor tem uma promessa sobre este lugar e Ele conta comigo e com você. Nós estaremos juntos nesse culto da noite, entendendo que as adversidades são grandes. Os 10 espias falaram tanta coisa ruim, mas o nosso Deus nos fará entrar, assim como fez com Josué e Caleb. E nós entraremos no tempo de uma promessa dada pelo nosso Deus. Então, igreja, comunidade de Honório Gurgel, segue, sejam fortes e corajosos. O Senhor, o nosso Deus, está na nossa frente. Porque se eu estou Declare: guardado por quem
Deus é por nós, quem será contra nós? E hoje, segura assim, se você se sentir com fé para isso, se for algo que está queimando no seu coração, e declare comigo: Deus, eu tomo posse desse novo tempo na minha vida, assim como Josué e Calebe, eu entrarei na terra prometida pelo Senhor. Então, somos fortes e corajosos, e tomamos posse por fé e autoridade. Em ti, Jesus, aplauda Ele com alegria. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio, haja o que houver, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nessa mesma fé e nessa mesma adoração ao Rei dos Reis, nós vamos entregar agora com alegria, com fé, com ousadia, sem temer o futuro, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você pode se sentar? Sejam bem-vindos a mais um culto. Esse culto é um culto especial para nós, porque nós já estamos nos preparando para o culto da noite. Nosso coração está cheio de expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Nós estamos aqui neste lugar para ver salvação e promessa se cumprindo. E você faz parte disso. E eu queria falar para que nós sabemos que esse tempo é um tempo de alegria e de adoração. Aqueles que são pais, pai e mãe, quem vocês acham que ama mais? O pai e a mãe ou o filho ama o pai e a mãe? Quem ama mais? O pai e a mãe ama mais o filho. É verdade, também concordo. O pai e a mãe têm um amor por o filho sobrenatural. O filho ama, mas não ama igual o pai e a mãe. Nós somos assim com Deus. A gente tem uma sobrinha de 12 anos, eu acho que é 12. E ela falou para o pai e para a mãe: pai, mãe, eu quero saber de quanto em quanto tempo você vai me visitar quando eu for morar fora do Brasil. E ela já está programando, e o meu irmão e a Sabrina ficaram um pouco impactados. Ela ama os pais, mas os pais a amam muito mais. O Senhor quer que cada um de nós, como filhos, entenda o amor e adoração a Ele. E dízimo e oferta é isso. É amar o seu Pai acima de todas as coisas. É dar a Ele o melhor. Da mesma forma que nós falamos sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre a nossa família e sobre a nossa igreja, o Senhor tem uma promessa para você na sua área financeira também. E o diabo não poderá tocar quando você, através do seu dízimo, você sela diante do altar. Aqui o gafanhoto não vai entrar, porque eu estou fazendo por obediência e amor, e o Senhor cumprirá na minha vida, na minha casa e na minha família. E a oferta com alegria no seu coração. Dê e Deus te devolverá. Boa medida, recalcada. O Senhor tem grandes coisas para nós, e nós, como sua igreja, veremos as suas promessas. Vamos ficar de pé novamente. Eu queria que você separasse a sua oferta e o seu dízimo. E nós vamos orar agora. Então, Deus, nós te pedimos sobre cada dízimo, cada oferta que será entregue agora no teu altar. Nós te pedimos, abra as janelas dos céus sobre nós, Senhor. Vem com a tua bênção sobre cada casa, sobre cada família,
sobre aqueles que precisam de um emprego, estão desempregados, procurando, aqueles que estão com processo na justiça. Nós te clamamos o teu sobrenatural, e que os teus filhos entrem na tua promessa, entrem no topo do novo tempo, de uma terra prometida, de abundância, de celeiros fartos, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra e separamos o melhor, como filhos. Não te amamos da mesma forma que o Senhor nos ama, mas nessa manhã queremos te dar um amor sobrenatural, através daquilo que o Senhor tem nos dado. Recebe a honra, recebe a adoração, recebe a gratidão do nosso coração e o nosso dinheiro que estamos dando a Ti, porque Te amamos e cremos nas Tuas promessas. Venham com alegria, depositem aqui no altar, profetizando, declarando a bênção do Senhor. Você que quer passar cartão de crédito ou de débito, lá atrás tem um cooperador, você pode estar passando. Se você quiser fazer um Pix, nós temos aqui na tela. Você que está nos assistindo em casa, não deixe de ofertar e dizimar. O Senhor vai abençoar a sua vida. Nós estaremos cumprindo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. Você que está nos visitando, fique completamente à vontade. A gente fala com aqueles que são de casa, então você fique completamente à vontade. Aleluia. Te agradecemos, Deus, por cada oferta, por cada dízimo que foi entregue neste lugar. Que o Senhor abençoe e multiplique cada semente de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Vamos passar agora a palavra. 2 avisos muito importantes. Primeiro, já falei aqui, nosso culto hoje às 18 horas. Vamos aplaudir Jesus. A gente conta com você. Chama a sua família, chama o seu vizinho, chame pessoas. Vamos encher esse lugar de pessoas que estarão sendo impactadas através do amor de Deus. Esse é o nosso propósito, amém? Quando a gente faz a diferença, a gente descobre o nosso propósito, a gente faz algo sobrenatural, porque nós cremos no poder de Deus. Segundo aviso, nós teremos almoço hoje. Queridos, nós temos no objetivo do almoço almoçar juntos, comunhão, que é a melhor parte. A segunda é porque o pessoal come e já fica livre para a noite, então ajuda muito a gente não ter que fazer comida em casa. Você que precisa de passar o dia na igreja, você pode ficar aqui, tem chuveiro ali se você quiser tomar banho, se você quiser se programar para isso, fique à vontade. E o almoço, ele vai custar R$12. É um preço barato, é um preço baixo. Vocês conhecem as cozinheiras daqui. Então a comida vai ser deliciosa. E a outra coisa é que nós também estaremos ajudando de alguma forma a igreja, tanto no almoço quanto na cantina à noite, para que a gente continue nas obras, continue naquilo que nós fazemos com tanta alegria neste lugar. Deus abençoe e até a noite, hein, pessoal? Esse é o melhor público que nós temos. Amém? São que horas? Botaram um relógio bem grande ali. Eu vou fingir que eu não estou nem vendo aquilo ali, né? Só para constatar, hein? Já são 10h40, hein? Bom, gente, queridos pais, antes
de eu começar a falar alguma coisa, eu senti no meu coração muita vontade. Realmente, está tudo caindo aqui. Renato. Ai, Jesus. O outro púlpito tem que ficar assim, que nem aquela pia, né? As pias são muito baixas, até para lavar a louça é difícil. Que tem que ficar assim. Fala contigo aqui, Isabela. Então, se puderem fazer uma barreira para mim aqui, é bom, agradeço. Antes de nós entrarmos no nosso assunto de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre você, sobre o seu coração e seu momento aqui. Eu queria passar para vocês e localizar um pouco o coração de vocês. Esse é tempo agora de você desligar seu telefone. Esse é tempo agora, porque os textos vão aparecer no quadro ali. Isso é tempo de você não se preocupar com o almoço da cantina. Ele vai acontecer, ele é uma bênção. Mas não fique preocupado nem com o seu almoço em casa. Isso é tempo de você se abster de toda a tua preocupação e se alimentar da palavra. Eu estava pregando no último domingo, e eu estava me lembrando que uma vez eu fui orar junto com um pregador muito experiente. E sempre que a gente prega e ensina, parece sempre a primeira vez. Ele é conhecido nacionalmente, não vou falar o nome dele, né? Nós estávamos orando com ele, botei a mão nele, ele estava gelado. Porque é aquela preocupação com a igreja. É a preocupação de formar noiva. Mas a minha palavra de introdução é que você tenha um coração aberto, humilde. E quando estava ministrando domingo passado, e você sabe, uma pessoa que prega, ela luta com muitas vertentes da sua mente, né? Ela ouve o Senhor, ela ouve a direção do Espírito Santo, ela tem um estudo pronto. Então, existem muitas situações na vida de quem prega que não é tão simples assim. Mas eu senti muito o Senhor falar comigo assim. Muitos estão aqui julgando doutores da lei, que se acham expert na palavra. Muitas pessoas estão aqui e querem pegar um erro do pregador, uma heresia, uma troca de passagem bíblica. Isso não é postura para quem quer receber. A saber que nenhum de nós aqui é doutor de lei nenhuma. E nenhum de nós aqui é dono de nenhuma verdade. Então, o Senhor falou comigo assim, né? Sobre quando Jesus pregava, ao invés das pessoas receberem, julgavam ao Senhor, os escribas e fariseus. E o Senhor falou mais comigo, né? Falou assim, sabe quem vai receber, sabe quem vai mudar? E tudo isso eu estou pregando. É aqueles que têm um espírito quebrantado. É aqueles que chegaram aqui famintos da palavra de Deus. É aqueles que entraram aqui e falaram, Senhor, se você não falar comigo hoje, a minha vida não tem mais sentido. É aqueles que entraram aqui e falaram, Senhor, eu preciso tanto de uma mudança na minha vida, eu não sei o que vai acontecer comigo. É esse coração, eu queria falar sobre a postura do coração, de quem ouve uma palavra do Senhor, muda toda uma história. Como você se comporta nesse momento. Então, é como se descesse Jeremias, diz a casa do oleiro. É como se você se esvaziasse, eu também. Como Jesus se esvaziou em Filipenses 2, se esvaziou de tudo. E é duro quando você é o juiz, é o doutor da lei, é o dono da verdade, é o que mais sabe da Bíblia na igreja. Essas coisas não mudam nada para Deus. O que muda para Deus é um coração quebrantado, humilde, que fala assim, eu quero receber.
Eu quero mudar, eu preciso me salvar. Eu quero me matar, mas eu espero que essa manhã, quantas vezes o testemunho vinha, eu estava pronto para me matar, mas a palavra me salvou. Não a minha, a palavra que a pessoa escutou, né? Então, como eu quero convidar você a estar com o seu coração desarmado. E quando Jeremias fala descer na casa do oleiro, e que ele viu que o vaso se quebrou, e ele falou que o oleiro refez o vaso. Cada manhã é uma oportunidade de nos refazermos na presença de Deus, conforme a maneira como nós aqui nos colocamos. Sem julgamento, sem crítica, com aquela armadura que bloqueia qualquer palavra revelada, não só escrita, mas que o Espírito Santo revela, às vezes, no momento, tábua de salvação para muitos. Então, estejam orando por mim, estejam orando por cada pregador, porque nós levamos isso muito a sério, para com as ovelhas que são do Senhor, e que o Espírito Santo possa fazer mudança em nós, amém? Amém. Eu gostaria de falar hoje, eu gostaria que nós nos ligássemos na data de hoje. Hoje é o dia da festa de Purim de Esther. E você pode falar assim, alguém pode, Romanos 11 projeta para mim, queridos, como igreja, que já faz a festa de tabernáculos há não sei quantos anos, como igreja local, e aqueles que nos assistem aqui, que ouvem falar da importância de Israel e ignoram, por favor, estudem nas suas casas Romanos 11. Daqueles que questionam se o cristianismo está se transformando em judaísmo, não. Nós temos uma aliança nessa igreja com Israel. Nosso coração está aliançado com o Israel Estado, com os judeus, porque Israel foi o começo de tudo e será o fim de todas as coisas. Israel é o relógio de Deus. Então, não dá para a igreja gentílica e nem dá para a igreja brasileira caminhar de uma maneira como se as coisas que acontecem em Israel não tivessem razão e não tivessem motivo para que nós, igreja, você, igreja, estivesse completamente ligado a Israel. O Senhor Jesus voltará e pisará, literalmente, no Monte das Oliveiras, em Israel. Todo o final acontecerá naquela terra. Todo o começo, toda a história dos judeus e a importância de Israel não pode estar esquecida no nosso coração. Se você tem dúvida, procura o apóstolo, alguns líderes, não aconselho qualquer um, que tem gente que nem sabe nada, não é? Mas não poderíamos deixar de passar por cima da data de hoje, que comemora a festa de Purim. A festa de Purim é uma festa totalmente judaica, ou seja, totalmente entre os judeus. Ela não é uma convocação santa, como é a Páscoa, como é Pentecostes, como é Tabernáculos. Não é. Essas três festas são ordenanças perpétuas de Deus. Mas a igreja, eu tenho certeza que os olhos do Senhor estão sobre Israel nesse momento, se alegrando com a vitória do primeiro holocausto que a rainha Esther evitou com a sua vida. Então, existe um link temporal. Hoje é dia de festa de Purim. Hoje é dia que os judeus param e jejuam por 2 dias para agradecer a Deus o livramento que eles passaram como povo, que ia ser exterminado no tempo de Esther, no tempo da rainha Esther. Então, quando eu peço a vocês para estarem integrados com Romanos 11, eu só peguei alguns versículos aqui. Sei que algumas pessoas estão aqui há 30 anos e não entendem nada sobre isso, porque não querem entender. Outras que não sabem, nunca ouviram nada, mas em Romanos 11,
Paulo diz e nos prova que nós fomos enxertados em Israel. Aqui no versículo 17, diz assim: se alguns ramos foram cortados, e você, nós, e a igreja gentílica, a igreja dos gentios, e vocês, sendo uma oliveira brava, você foi enxertado. A igreja do Senhor, a igreja cristã, a igreja evangélica, foi enxertada no tronco dos judeus, no tronco de Israel, porque as bênçãos eram só para Israel. Depois você aqui vai estudar Romanos 11, você vai entender que, na verdade, ele até fala, eles não tropeçaram, mas foram cortados, é para que houvesse a expansão do evangelho para todos os gentios. E você não pode fechar o seu coração para esse entendimento. Ninguém aqui pode dizer assim, poxa, não consigo compreender. Se você não consegue compreender, você procura os pastores da igreja, porque você precisa entender, e toda a igreja precisa viver, chorar e orar pela paz de Jerusalém. Então, isso diz muito a respeito de nós, sim, hoje, diante dessa mesa de ceia. Eu vou chegar lá. Mas assim, no versículo 17 fala, vocês foram enxertados. Lê comigo aí. Você sabe o que é um enxerto, né? Pois é. Vocês foram enxertados entre os outros. Agora, você participa, você come da mesma seiva. Você tem que vem da raiz dessa oliveira, a saber, Israel. E não se glorie contra esses ramos. Ou seja isso assim, mais ou menos. Não se sinta soberano sobre os judeus. Não se glorie sobre a vida dos judeus. Não critiquem os judeus, né? Mas, ao contrário, saiba, agora, essa aqui é uma palavra muito forte, saiba, que se o fizer, saiba que você não é quem sustenta a raiz, mas a raiz sustenta você. Paulo manda dizer isso aos romanos e manda dizer isso aos brasileiros. A raiz da oliveira de Israel, que esperava o Messias, que o negou, foi a negação proposital desses judeus que serão todos salvos no final. Olha só. Porque eles têm uma promessa e o Senhor vai cumprir. Mas ouça só. Foi essa negação que deu a oportunidade do Evangelho alcançar todo o mundo inteiro. E eu queria também deixar aqui o 21, que diz assim, porque se Deus não poupou os ramos naturais, por que eu estou querendo falar sobre isso? Porque, assim, nós levamos a nossa fé de uma brincadeira muito grande. Toca o play aí. Aperta o play e as coisas não são assim, não. E na carta de Pedro, como a gente estudou e no postulado de direito, né, a coisa é muito rígida. A linha tênue da salvação, não vai ser qualquer pessoa. Ontem eu estava no cabeleireiro, fiz o meu cabelo lá, e aí a moça estava cantando um cântico da igreja. E eu, né, de uma forma bem idiota, digamos assim, falei, ô querida irmã, irmã nada, eu não sou irmã nada. Aí eu falei, aí eu pensei, eu que errei, né? Quem mandou chamar a mulher de irmã só porque eu ouvi um cântico, né? Ela disse, eu gosto muito de um pagode. E eu, com essa idade, com essa experiência, continuo cometendo erros assim. Então, muitas vezes, as pessoas estão aqui e estão assim confusas entre si, participando de uma forma irregular e errada na mesa do Senhor. É pela graça, todos têm direito, mas precisam se examinar antes. Precisam, para que ninguém morra precocemente. Isso não é uma brincadeira. Isso aqui não é um ritual. Isso é uma ordem dada por Deus. E que para cada vez que nós tomássemos a ceia, nos lembrássemos do seu sacrifício. E essa ceia vai ser reportada, o único elemento da terra que aparecerá no céu, será a grande ceia do Senhor. Então, ninguém vem aqui na mesa assim, ou pega o seu copo de qualquer jeito, falou um palavrão em 5 minutos, jogou o outro, jogou a roupa da pastora, sei lá o que é, e já está tomando assim. As coisas não são dessa bagunça, não. As coisas do Senhor são graves e são sérias. Não é do jeito que a gente quer. Então, quando a gente vem aqui para o versículo 21, no mesmo livro de Romanos,
Ele diz assim, ouça só, porque Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Também não poupará você. Portanto, considere a bondade, e aí vai a severidade de Deus, mas assim, e assim todo Israel será salvo. Paulo diz. Na volta do Senhor, todo Israel será salvo. Os judeus têm a promessa, e a promessa vai alcançar a todos os judeus. Como está escrito, de Sião virá o libertador. E desviará de Jacó todas as suas impiedades. Então, como hoje é festa de Purim em Israel, nós nos alinhamos no espírito e em verdade, em tempo real com Israel, em tempo real, jejuando e orando pela libertação, eles do povo deles e nós do nosso. Nós temos que aplicar a vida de Esther na nossa vida, porque não é só um livro histórico, porque inclusive a festa do Purim, ela está em Esther capítulo 9, no versículo 26 a 29. Aí diz assim, olha, por isso, daqueles dias de Esther, receberam então o nome de Purim. E também por causa de todas as palavras daquela carta que vieram sobre o que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus. E que esses dias seriam lembrados. Então, hoje nós estamos cumprindo a palavra. Nós estamos nos lembrando dos grandes feitos da rainha Esther. E por que os fez? Estão entendendo comigo? Estão caminhando comigo? Nós não estamos aqui fazendo alguma coisa para encaixar uma agenda. A gente não tem tempo para nada. A gente não tem agenda para nada. Nós estamos aqui obedientes a Deus. Agradecemos a Deus, dizendo, Senhor, nós reconhecemos que Tu és o Deus de Israel e que Tu nos enxertaste na Tua oliveira e que as promessas dos judeus são nossas promessas também e que Tu salvarás os judeus. Nós agradecemos a Ti pela salvação que Tens dado ao povo que Te serve. E aqui quando ele fala assim, Arraí, para que esses dias sejam lembrados, guardados. Já falei e vou falar. A festa de Purim não tem o mesmo peso bíblico das 3 festas, Pentecostes, Tabernáculos e Páscoa, que essa é sim. Aí fala assim, para a gente poder entender. E que esses dias, agora ouçam só, vocês que têm problemas familiares, vocês que têm problemas pessoais, que esses dias sejam lembrados e guardados em cada geração. Família, província, cidade, que esses dias de Purim, isso está na Bíblia, tá? Que esses dias de Purim não fossem revogados, não fossem esquecidos entre os judeus e que a memória deles nunca tenha fim entre o povo e a sua descendência. Então, a rainha Esther e o judeu Mardoqueu escreveram com toda a autoridade uma segunda vez para confirmar a respeito da carta de Purim. Então, essa festa, ela tem eu queria pegar, não todo o texto, mas alguns pontos que nos são comuns hoje. Então, se nós estamos entendendo que essa palavra aqui, que poderia ser sobre a cruz, que poderia ser sobre a ceia, e está sendo sobre Purim, é porque é Purim em Israel. E nós estamos, quem está alinhado, não levanta a tua mão se você não estiver, não. Quem está alinhado com Israel, fala, Senhor, nós estamos alinhados com o Teu relógio, não com o nosso. Com Tua agenda, não com a nossa. Com o Teu cronograma, não com o nosso. E nós nos alegramos pela vitória do Teu povo e nos tempos de Esther, porque foste Tu que livraste esse povo da morte. Aleluia mesmo. Então, com isso, eu gostaria que a gente pegasse Esther. A história é a seguinte. Existe o rei Assuero, e a Bíblia nos ensina que ele faz um grande banquete. Repete a palavra banquete. Ele, então, apresenta aquele banquete a todo o seu povo, a seus príncipes, às suas províncias, aos seus estados. E chega um ponto que eu gostaria mais de explorar, que a Bíblia fala assim, ele, então, manda chamar, o rei Assuero,
tinha uma esposa chamada Vasti, e ele manda chamar essa rainha à sua presença. E a Bíblia fala aqui em Esther, no capítulo 1, versículo 11, então o rei pediu que introduzisse na presença do rei. Repita comigo, introduzissem na presença do rei a rainha Vasti. Mas ele tinha uma intenção com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era muito bela à vista. Porém, no capítulo 1, versículo 12, porém a rainha Vasti se recusou de ir. Repete comigo, a rainha Vasti se recusou de ir. E isso acendeu a ira do rei. Então, o que acontece aqui, né? A rainha simplesmente não foi. Quem é Vasti? Então, eu chamo a Vasti de rainha destituída de coroa. Porque a negação dela a uma ordem do rei fez com que o conselho do reinado, do palácio, criasse um decreto que nunca mais, repete comigo, nunca mais, Vasti seja rainha. Nunca mais Vasti seja rainha. E foi outro decreto feito. Vamos chamar outras moças para que o rei conheça e que uma nova rainha seja constituída. Uma nova rainha venha entre nós. E assim o rei assinou. Isso nos ensina muito sobre a igreja que tem a coroa e perde a coroa. Isso nos ensina muito de líderes que estão muito assegurados em si mesmos, na sua posição em ministério, na sua própria coroa. O que a Bíblia nos ensina é, cuida da tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje você está coroado, mas amanhã você pode perder a sua coroa. Vasti perdeu a dela. Vasti de uma forma assim, soberba, eu não quero não ir, pronto, não me apresento. Só que existe uma comparação aqui, atual, entre o banquete do rei e os dias de hoje, e o banquete das bodas do casamento, que está em Mateus 22. Nós temos aqui o banquete do rei, né, que fala assim, que eu já li aqui, né, que introduzisse a Vasti. Depois nós temos o banquete, a parábola do banquete, que está em Mateus 22. É muito longa, não vou ler, só vou ler alguns pontos. Então, estou comparando o rei que deu um banquete e a coroa e a rainha não foi. Eu estou comparando com a parábola do banquete de Mateus 22. No versículo 1, Jesus lhes falou novamente na parábola, dizendo, quem conta essa história, quem conta essa parábola é Jesus. O reino dos céus é como um rei, lembra de Assuero? Que preparou um banquete, lembra de Assuero? Para o seu filho, para o casamento, do seu filho. Enviou seus servos, os que tinham aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Aí como fez a rainha Vasti, mas eles não quiseram ir. Quem conta essa parábola comparativa com a história real do rei Assuero é Jesus. Houve o rei, e esse rei é Deus, que faz e fará um banquete. E em outras versões, em outros evangelhos, e você começa a aprender um pouco mais sobre esse banquete, é muito complexo, né? Mas o que nos interessa dizer é que há um paralelo aqui, de um outro rei, que é o Senhor, que faz um banquete para mim e para você, e muitos não estarão presentes, porque não vão querer estar presentes. Porque tem negócios na terra, porque tem negócios da família, porque estão na carne, estão pulando, fazendo muitas coisas erradas, e tem valores maiores do que estarem sentados à mesa com o rei. Me entendem? É assim, eu acho que não vou nada. Estou aqui com a minha coroa, já tenho meu governo, o que eu vou fazer lá? Às vezes um café de pastor, por exemplo. Às vezes uma convocação de liderança. O que eu vou fazer lá? Eu sou tão bom, já sei tudo. O que alguém tem ainda para me ensinar? Meu querido, você tem que
descer a casa do oleiro. Porque todos nós temos muito que aprender com Deus, amém? E aí, então, ele fala assim, enviou novos servos e disse, esse rei que Jesus está contando aqui, diga aos que foram convidados, que preparei meu banquete. Eu acho interessante que a forma que essa parábola é colocada na Bíblia, existe tanto detalhe da misericórdia de Deus, que ele fala assim, preparei banquete, matei bois, matei novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado, igreja. E eu te digo que essa ceia é uma representação desse banquete. Há um banquete preparado para a igreja gloriosa. Não é a igreja destituída da sua coroa, mas há um banquete preparado para a igreja gloriosa. E a Bíblia não fala assim, mas mesmo assim não lhes deram atenção, saíram cada um para o seu negócio. Ou seja, deram mais importância aos seus próprios negócios do que o convite de Deus para se sentar à mesa e comer com Ele. Amém? Estão entendendo isso? Depois, eu queria passar aqui para outro ponto que eu acho importante, que é a ordem da nova rainha. Está aqui em Esther, capítulo 1, no versículo 19, quando um decreto é escrito. Então, já que a rainha Vasti não veio até a presença de Deus, do rei Assuero, então, se parecer bem o rei, saia da sua parte o edito real, e que se escreva as leis do Pertas e Medos, que não revogue a saber que a rainha Vasti não é mais rainha, e que nunca mais, igreja destituída, coroa perdida, nunca mais se apresente na presença do rei. E o rei dê o reino dela para outra que seja melhor do que ela. Então, nós temos que entender que nós não somos insubstituíveis. Eu falei com a minha equipe essa semana, eu falei assim, se você pensa que você trabalha para Deus, está muito enganado. Equipe do projeto. Deus quem trabalha para você. Porque na dor do trabalho, na dor do ministério, você é formatado, você é forjado, você é treinado. Todo o tempo Deus trabalha em você, quando você trabalha para Deus. E depois diz Esther 2:4, fala assim, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Então, aquela elite de Vasti acabou. A descendência da coroa acabou. Se abriu um leque, todo o povo foi convidado a que se escolhesse moças virgens, que nos aponta as virgens de Mateus, que escolhessem moças virgens para assumir a coroa de Vasti. E a Bíblia nos ensina que, então, elas foram chamadas e Esther estava entre elas. Mas quem era Esther? Isso que eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Esther era uma menina, era uma moça. Sabe quando você olha para você assim e fala assim, eu não sou nada. Eu não tenho futuro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Me emociona muito. Porque quando a gente é fraco, é que a gente é forte. Porque a gente sabe que o que há na nossa vida é Deus quem dá. Nesse momento, se você se encontra assim, tenha fé nessa palavra. Então, sabe aquela pessoa que olha no espelho e só tem uma roupa para vestir, não tem uma maquiagem para colocar, não tem acesso a alguns lugares, etc, etc. Esther era muito mais. A situação de Esther era muito pior do que isso. Esther era órfã de pai e de mãe. E Esther era uma escrava, porque todos os judeus estavam ali naquele império babilônico do rei Assuero, todos ali foram entregues ao rei Nabucodonosor como escravos. E olha, o interessante que Daniel fala, que foi Deus quem entregou. Foi Deus quem entregou. Mas assim, a situação social de Esther era muito ruim. Hoje você pode olhar para você, eu posso olhar para mim e dizer assim, caramba, quem eu sou?
com 65 anos, ou 68 anos, ou 40, 50, nada mais existe para mim? Tenho 70 anos, tenho 80, não existe futuro para mim? Há muito futuro. Há muita coisa que Deus tem guardado para você. E quando nós estamos aqui, eu quero pegar os versículos aqui para que a gente possa ministrar a vocês. Esther era uma escrava, porque ela era exilada. A terra que ela pisava não era dela. Eles estavam como escravos naquela terra, exilados. Você já pensou você, exilado, sem pai, sem mãe, novinho, novinha, sem dinheiro para estudar, sem dinheiro para comer, sem roupa para trocar, sem nada. E o que bate em você? Um grande desânimo, meu Deus, que vai ser da minha vida? E eu fico pensando assim, se você se encontra nesse momento hoje, como Esther se encontrou um dia, acredite que o mesmo milagre que o Senhor fez nessa órfã, pode fazer na sua vida. Se você tem uma família carente, sem perspectiva de escola, você pode ter certeza que o mesmo Deus que deu todo o ouro e toda a riqueza para Esther, pode dar para você também. Eu me lembro de mim, né, na minha adolescência, infância, muito pobre. Eu só tinha duas opções, ou eu passava na UFRJ, ou eu passava na UFRJ. Não tinha outra. Ou então não estudava. E eu era cristã já. E eu li Hebreus, capítulo 12, capítulo da fé. E eu falei, não, eu tenho fé. Que o meu Deus, não a minha capacidade, mas o meu Deus me colocará lá dentro daquele lugar. Que nem eu mesmo conhecia. Nunca tinha ido lá. Deus faz milagres. Se você olha para si mesmo e nesse momento não vê perspectiva de futuro, a Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra é, você precisa amar a Deus de todo o seu coração. Nem amar a Deus de qualquer jeito, assim, eu gosto de. Não, é amar a Deus mais do que você ama você. E vou repetir, você vai entender de novo, vou bem devagar. Porque Deus tem preparado. Porque nem olhos viram, ou seja, o teu olho não pousou, olha para mim. Seus olhos não pousaram sobre uma indústria, não pousaram sobre uma escola, não pousaram sobre um avião, não pousaram sobre um país, não pousaram sobre uma riqueza, não pousaram sobre a salvação dos seus filhos. Os seus olhos não conseguem ver. O que isso significa? Então tem que ter fé, porque fé é a certeza do que eu não posso ver. Então a Bíblia nos ensina, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Ou seja, nenhum ouvido humano ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o grande milagre da janela que o Senhor abre no céu. Porque o céu não tem janela, o céu tem porta. Me prova, entrega o dízimo e a oferta, e eu abrirei as janelas do céu. Mas céu não tem porta, não tem janela, aliás, só tem porta. É porque Deus abre buracos no caos. Deus abre e traz exceções de milagre, onde você nem imagina que pode acontecer. Você não tem noção do que o Senhor pode fazer. Porque a palavra é forte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem foi cogitado nada sobre aquilo, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu fico pensando assim, quando Esther, órfã, pai de mãe, escrava, pobre, exilada, sem direito à terra, e estava na terra de muitos deuses, e nem por isso ela se dobrava para eles. A saber, condenada à morte ainda. Por quê? A proposta de um dos personagens desse contexto era matar os judeus, o primeiro holocausto da Bíblia. Condenada à morte, ainda condenada à morte. Esse é o exemplo dos céus. Deus eleva os humildes. Eu vou repetir. Deus eleva os humildes de coração. Deus eleva os humildes de coração. Humildade não é pobreza não, tá? Você pode ser rico e não ser humilde. Aliás, você pode ser pobre e não ser humilde, sabia?
Humildade é uma postura do coração e do espírito. E aí, quando eu faço a pergunta aqui, quem é você? Como você se vê? O que você espera de Deus para você mesmo? Porque a Bíblia diz assim, porque sou eu que conheço, diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de você, diz o Senhor, planos de fazer você prosperar e não causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro. Eu acho que vocês não estão chegando lá, não. Aleluia, está fraquíssimo. Se a gente estivesse em Bahamas, o pessoal está pulando e rodopiando, porque é muito sério isso. O Senhor falou que tem planos, e o Senhor nem é homem para mentir, planos que não nos causarão danos, planos que nos farão prosperar. Na dor, na escassez, na dificuldade, nós não conseguimos visualizar a porta de saída. A não ser que a gente conheça a palavra aqui e tenha muita visão de fé. Muitas vezes a gente sente assim, chegou o fim. Eu estou no fundo do poço. Recebe essa palavra? Deus tem planos para te fazer prosperar. Planos para dar a você esperança. Você perdeu a sua esperança em alguma coisa? Olha aqui, só vai receber essa palavra quem tem um coração aberto. Quem tem um coração quebrantado, crédulo. O Senhor me diz, aqui em Jeremias 29, no versículo 11, que tem planos para me fazer prosperar. Ele tem planos para me dar a esperança que eu perdi. E Ele tem um plano que eu não consigo ver, um futuro para mim. Quando eu olho para mim mesmo, nada eu posso ver, mas quando eu olho para o Senhor, eu posso ver tudo. Porque quando sou fraca, eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E 1 Coríntios, como eu já falei, 2,9, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, qual é o segredo? É um amor imensurável ao Senhor. É um amor maior do que você amar você mesmo. Eu quero pular agora para Esther diante do rei. Então, Esther é levada. Aquela menininha, com roupinha velha, rasgadinha, ela é levada, como todas as moças virgens. Essa palavra virgem tem a ver com as virgens, as 5 virgens que herdarão o reino. 5 ficarão e 5 subirão. Então, Esther é levada. E Esther 2:5, você fala, eu não posso ler todas as coisas, mas vou só ler esse. Chegando, pois, a vez de Esther, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu. Repete comigo, coisa nenhuma pediu. Por quê? Porque era direito pedir. Tudo. E tudo que fosse pedido naquele momento, daquelas moças escolhidas, elas levariam, mas ela era sábia. E nada pediu, a não ser que todos a vissem e a sua graça ia alcançando todos. Então, Esther 2, no versículo 16 e 17, diz assim, assim foi levada a órfã Esther ao rei Assuero, o poderoso rei Assuero. E a sua casa real, e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça, repete graça, benevolência, mais do que todas as outras virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Não teve relação sexual com ela. Nada disso. Agora, será que Esther era tão linda assim? Não. Isso é a mão do Senhor sobre a vida de Esther. Mas é a mão do Senhor por conta da sua história, da história do seu povo, da história do seu primo. E ele, então, ela se tornou uma rainha.
coroada pelo rei. Quando nós conhecemos essa história, o que acontece aqui? A Esther é coroada rainha, fica no palácio. E nisso, lá fora, Mordecai ouve falar sobre um plano, eu vou resumir, um plano de Amã. Quem é Amã? Amã era um homem nobre que estava tramando contra a morte de todos os judeus. Então, Mordecai ouve esse plano, leva até a rainha Vasti, e ela não o recebe. E ela diz que não pode recebê-lo, porque quando ele ouve, escuta só, quando um líder como Mordecai, ou Mordequeu, ouve a respeito de uma matança do seu povo, ele não fica postando no Instagram só, não. Ele rasga as vestes, ele jejua e ele ora. Então, quando ele soube desse plano, vão matar todos os judeus, vai ser um massacre. Hadassah, Esther, já é rainha, eu tenho que chegar até ela tem que saber. E ele contou, e ela falou assim, eu não posso fazer nada, porque eu não fui chamada ainda à presença do rei. Então, ele falou assim, uma palavra que eu tenho para mim na minha vida. Ele fala assim, não pensa você, porque você está num palácio, que você vai ser poupada. Você e toda a sua geração morrerão. E essa palavra é para nós. Não pensemos que nós, porque estamos nos palácios das igrejas, nos palácios da nossa casa, nos palácios, sei lá de quê, que a gente inventa por aí, não quero falar, que a gente vai ser poupado pelos nossos erros e omissões. E Mardoqueu ainda falou assim, é por isso que o Senhor te colocou no palácio. Você não está no palácio porque você é culto. Você não está no palácio porque você é linda. Você não está num palácio porque você fala bem. Você está num palácio porque Deus tem um propósito para a tua vida dentro desse lugar. É o Senhor quem nos coloca nos nossos lugares. Nós não conseguimos por nós mesmos chegar a lugar nenhum sozinhos, senão pela boa mão do Senhor. E Esther não alcançou favor e graça e benevolência, tão somente porque era bonita, porque não era tão bonita quanto Vasti. Sabia? E Esther, essa graça, e se você é um apóstolo, você é um pastor, se você tem uma firma, se você não está ali à toa, se você é um secretário, se você é um gari, seja o Senhor tem te colocado no seu lugar com um propósito para te usar e fazer a diferença na sua geografia, entre os seus vizinhos, dentro da sua família, na sua firma. E é muito importante que ele fale assim, não pensa você, Esther, que está no palácio. Não pensa você, apóstolo, porque é da conferência apostólica. Pensa não. Que você não vai ser poupado. Você vai morrer, você e toda a sua descendência. Então, é necessário que nós entendamos os propósitos de Deus. Por que o Senhor colocou Esther ali? Conclusão, então, Esther, quando foi confrontada pela palavra de Mardoqueu, o que ela fez assim? Então, tudo bem. Eu não posso chegar diante do rei. Estão me entendendo? De qualquer jeito. Como nós não podemos nos apresentar à ceia, de qualquer jeito, assim, há pessoas que gostam e acham a ceia muito popular. Tudo bem, mas não é tão popular assim, não é uma bagunça, você não pode chegar de qualquer jeito à mesa do Senhor. É nosso direito pelo sangue de Jesus. Mas olha só, nós temos que fazer uma análise, né? Então, quando Esther percebe a missão dela, ela fala assim, se eu chegar diante do rei na hora errada, eu morrerei. Então, peça que jejuem por mim, humildade. Peçam que orem por mim, mesmo rainha, humildade. Eu também jejuarei com as minhas servas, humildade. Eu vou buscar o meu Deus, eu vou buscar poder e autoridade para me apresentar diante do rei e para pedir a ele que poupe o nosso povo. Você entende? E assim foi. Ela não foi assim, eu vou assim. Tem uma coroa enorme, uma veste maravilhosa. Não. Ela foi buscar Deus. E a Bíblia nos fala
Que então, e ela falou assim, se eu tiver que perecer, perecerei, mas cumprirei a minha missão. Será que essa disposição está no nosso coração? A conversa de ontem não parou quando ela falou assim, eu gosto mesmo de um pagode, de um forró. Desculpa quem gosta aqui, eu só estou falando do que aconteceu ontem. Aí eu falei assim, também fui bem burra eu, né? O que eu tinha que falar isso com ela? Eu e minha boca grande, mas tudo bem. Aí depois eu a chamei e falei assim, olha só, de uma fonte não sai água amarga e água doce, não. O cântico que você estava cantando é um cântico que exalta o Senhor. Então, se você tem a entender essas tendências aí, é melhor você escolher o caminho que você quer seguir. Mesma coisa acontece aqui. Então, a Bíblia nos ensina o seguinte, que quando Esther se prepara para se apresentar ao rei, eu fico imaginando, né? E ela usa uma coisa chamada vestes reais. A Bíblia nos fala, não posso ler aqui agora. Ela se apresenta com vestes reais. E a gente reporta isso, a parábola que Jesus contou, quando ele fala assim, que o banquete foi feito, e que, já que ninguém apareceu, o rei mandou chamar os coxos, qualquer pessoa que pudesse sentar na mesa, mas na hora mesmo de comer, repete comigo, na hora de comer, ele fez uma vistoria. Repete comigo, ele fez uma vistoria. E nesse momento o Espírito Santo está fazendo uma vistoria no nosso coração. E quando você pegar o cálice e representação do sangue, nenhum de nós aqui, tá, está em condição de fazer isso, se não fosse pela lavagem do sangue de Jesus na nossa vida. Mas não é só. Nós precisamos detectar esse problema. Nós precisamos nos arrepender. E, então, assim, sentar à mesa e comer o banquete. E a Bíblia fala que o rei passa uma vista em todo mundo que chegou e pega uma pessoa sem vestes reais. Repete comigo, vestes reais. E o retira da mesa. E o lança para o fogo do inferno. Então, Esther conhecia os passos. Ela se preparou com vestes reais. Ela não foi de qualquer maneira. E ela se apresentou diante do rei. E existem duas coisas. O rei tinha que estender o cetro para ela. E ela tinha que tocar naquele cetro. Ele poderia não estender o cetro para ela. Então, ela se apresenta e ele fala, não vou ler aqui o texto, mas ele a recebe e estende para Esther o cetro. O que é isso? Isso é uma prova, gente. Você imagina se Jesus estivesse aqui essa manhã e ele, Jesus, estendesse um cetro e colocasse aqui assim para nós. Quem tem absoluta certeza que está andando com justiça, porque é o cetro de justiça. Queria também falar sobre isso. É o cetro de justiça, representa a autoridade e o poder de justiça de Deus sobre os homens. Não é só real. O cetro de justiça representa quem toca, é como se fosse assim, como o sacerdote do Velho Testamento, se entrasse em pecado na tenda, morria. E quem tocasse no cetro do rei, de uma forma errada, morria. Então, nessa hora, ele estende o cetro. O que você faria? Boa pergunta, né? Você tocaria no cetro? Como você está nesse momento? O que na sua vida precisa mudar? Coisas tão fáceis às vezes, famílias rachadas, famílias divididas por tão pouco. Brigas entre os irmãos, amor fingido, e toda aquela lista que nós temos dado. Murmuração, maledicência. Todas essas coisas têm que ser retiradas da nossa vida. Tem que limpar as nossas vestes. Nós temos que tocar no cetro sem medo. E aí Esther vai, a Bíblia fala, e eu escrevi aqui rápido, o cetro de justiça é um cetro do governo de Deus. O Deus que governa, que estabiliza a terra, sobretudo o seu reino. Mas, exemplo, eu queria trabalhar muito nisso com a igreja. O exemplo mais claro que podemos caracterizar justiça é o cenário que Esther enfrentou, onde estava sofrendo
injustiça. Qual era a injustiça? Ela, como judia, e todo o povo dela, por perseguição, ia ser exterminado da terra. Eles iam ser injustamente mortos, como foram no Holocausto de Hitler. Então, quando Esther, ela tinha uma causa, agora vê se você entende comigo melhor aqui, vê se eu consigo explicar melhor. Esther tinha uma causa, e Esther estava sendo injustiçada. Eu quero falar com toda pessoa que está se sentindo injustiçada aqui, de alguma maneira. Agora eu estou mudando. Se você está sofrendo injustiça, o Senhor tem um pacto com a sua vida. E a Bíblia fala assim, e Esther enfrentava uma situação em frente à injustiça. E o desejo egoísta de morte para com o seu povo foi-lhe estendido o cetro de justiça do rei. E pôde, então, quando tocou nele, sem medo, com a vida limpa, pedindo justiça do Senhor sobre a vida dela, ela foi salva. E o coração e os desejos de Esther foram alcançados diante do rei. Passamos um momento na nossa vida, seja qual for esse momento, que precisamos alcançar, tocar no cetro de justiça de Deus, para vivermos uma colheita sem recompensa. Então, nesse momento, eu queria ler os versículos que eu queria que você anotasse aí e levasse no seu coração, sobre justiça. Eu quero falar de novo, se você está sofrendo uma injustiça social, racial, uma justiça de perseguição, o que a Bíblia fala sobre isso? Olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você que está chorando em casa por falta de justiça, que o Espírito possa se mover aqui no nosso meio, recebe essa palavra. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque vocês são fartos. Jesus mente. É a palavra do Senhor. O justo pode ter muitos problemas, mas o Senhor o livra de todos. Salmo 82:3. O Senhor, ó Senhor, ouça a minha oração. Quantas pessoas estão aqui nesse momento? Senhor, ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Por misericórdia da sua fidelidade e justiça, venha me trazer alívio. Existem pessoas que estão sofrendo com tanta injustiça, que tem esse clamor nesse minuto aqui, nesse momento. É hora de tocar no cetro. E do cetro sairá a virtude. Do cetro sairá o teu milagre. Vai ser liberado sobre tua cabeça, porque está sendo injustiçada. Você não tem noção, nem eu, do que vai ser liberado. E Mateus também fala, bem-aventurado os que já que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, queridos, todos os elementos da história de Esther, quando fala sobre a sua posição como uma pessoa que o Senhor colocou num palácio, e através de Esther, e através da sua consagração pessoal, ela pôde tocar no cetro de justiça do Senhor, ela obteve do rei o direito de ter todo o seu povo liberto. Ela teve o direito, muito além disso, isso não posso nem falar, ela teve tantos direitos, assim, eu não quero citar aqui, não é? Mas assim, todos os judeus foram poupados, ninguém morreu, ao contrário. Mataram todos os seus inimigos e herdaram terras e heranças dos seus inimigos. Porque houve uma mulher, houve uma pessoa, que pode ser essa pessoa, você hoje, que ousou, por sua vida, pela vida da sua nação e pela vida da sua descendência, se consagrar, se limpar e tocar no cetro do Senhor. Eu queria falar sobre as 3 igrejas que existem no livro de Esther. Existem 3 tipos de igrejas no livro de Esther. Primeira igreja, Vasti. Vasti perde a coroa, representa a igreja destituída. Existe uma mulher chamada Zeres. Essa mulher é a mulher de Raamã. E poucas pessoas falam de Zeres.
Mas sabe aquela mulher que só fala coisa errada para o marido? Que dá os piores conceitos para ele? Pois é essa. Eu chamo de uma igreja nécia. Eu acho que temos 3 representações no livro de Esther sobre a igreja. A igreja gloriosa, que é a própria Esther. A igreja destituída, que é a Vasti. E a igreja nécia louca, que é Zeres. Então, a Bíblia nos ensina aqui que Ramã, quando chegou em casa e começou a falar dos planos dele, todo errado para a mulher dele, né? Então, eles disseram, Zeres, sua mulher, todos... Olha o conselho de Zeres para o esposo dela, hein? Faz uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu. Então, alegre-se com o rei no banquete. Esposas, cuidado com o que você orienta o seu marido. Sabe por quê? Porque foi nessa forca aqui que o próprio Ramã morreu. Muitas vezes, uma palavra de uma esposa ferida, ou uma esposa nécia, para o seu marido, pode levá-lo à morte. Então, a história conta, não posso ler aqui, que ela sugeriu, Ramã, manda fazer uma forca para matar Mardoqueu. E depois, quando ele volta com alguns problemas que ele estava enfrentando, ela fala a segunda besteira, aqui, em Esther 6:13. Contou Ramã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, entre aspas. Os amigos de Ramã são amigos, entre aspas, que pensam igual a Zeres, que têm péssimos conselhos. Fujam deles, diz a palavra. A palavra diz muito mais do que isso. E aí faz assim, tudo quanto lhe tinha sucedido. A mãe chegou e contou que as coisas estavam dando errado. Então, Zeres, sua mulher, lhe disse, se Mardoqueu, diante de quem tu já começaste a cair, é da descendência dos judeus, e então tu não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás também. Você está entendendo, mulher, esposa? O poder da palavra na vida de uma esposa para com um homem. Ela pode dizer, Ramã, desiste disso, meu querido. Não quero matar ninguém. Está entendendo? A minha pergunta é, o que você tem aconselhado seu marido? Que companheira, que ajudante você é no ministério, na edificação da vida do seu marido? Com as suas palavras. Cuidado. Porque aquilo que você disser vai acontecer com ele. E a Bíblia fala assim, enforcaram então Amã na forca que ele tinha preparado por sugestão de Zeres para Mardoqueu. E então o furor do rei se aplacou, Esther 7:10. Queridos, para fazer um resumo do nosso horário, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, alcançou perante ele graça, favor imerecido e benevolência, mais do que todas as virtudes, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. A Bíblia fala assim, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje somos chamados a tocar no cetro de justiça de Deus. Quando nós tocamos aqui, de uma certa forma, nós estamos ousando em tocar em elementos consagrados por ordem do Senhor. Hoje somos convidados a nos assentar à mesa do Senhor e a comer com eles, porém vestidos sem mácula e com vestes sacerdotais. E quando nós lemos todo o texto que fala, da volta do Senhor, o exército dos céus o seguiam Jesus vestido de linho fino e branco, puro, montado em cavalo branco, da sua boca saiu uma espada afiada, a qual ferirá todas as nações. Ele governará com cetro de justiça. Jesus governará as nações com cetro de justiça. E no último versículo, e em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Apocalipse 19. Então, para terminar, quando nós fazemos a comparação das 3 igrejas representadas no livro de Esther, Vasti, que perdeu a coroa, Zeres, Anécia e Esther, que representa a igreja gloriosa. Em que lugar nós vamos nos colocar? Qual é o lugar que nós desejamos para nós? Então, de certa maneira, é um tempo que nós precisamos entender que nós estamos agora, nessa manhã, diante do Rei. E existe um convite muito espiritual, assim, nesse momento no meu coração. Vamos nos colocar de pé aqui. Vamos olhar para dentro do nosso coração. Vamos nos lembrar que o Senhor nos coloca em lugares, qualquer lugar, para propósitos definidos. Missão definida. E que qualquer um de nós necessita de um tempo de entender que, por a nossa sabedoria, nosso diploma, nossa força, nós não conseguimos aquilo que o Senhor deseja para nós e planejou para nós sem a sua ajuda. Quem eu sou? Eu sou Zeres? Quem eu sou? Eu sou Vasti? Eu estou muito garantida no meu título, na minha unção que recebi de um homem, na minha coroa, no meu doutorado, no meu doutor. Quem eu sou? Ou eu sou aquela pessoa que veio do nada e que o Senhor fez tudo na minha vida? Eu estou sofrendo injustiça, o Senhor... Louvamos a Deus por Purim. Louvamos a Deus pela libertação dos judeus. Eu queria muito desafiar a igreja aqui, local, e os que me escutam, a estudarem Romanos 11, para conseguirem se entender no plano de Israel. Não dá para separar, querida. Não dá para separar. Nem dá para passar sobre, não dá. Então, nesse momento, onde os olhos do Senhor repousam sobre o Estado de Israel, e essa história de Esther acontece no Irã, quando ela está exilada ali, escrava, e o Senhor dela fez uma rainha. O Senhor fez de um escravo uma rainha. E o Senhor fará de cada um aqui, alto, dentro dos seus planos de esperança, dentro dos seus planos futuros de justiça, reis e rainhas, sacerdotes do Senhor. Depende de nós. Todo o tempo depende de nós. Então, eu queria fazer o que o Senhor me ordenou a fazer. É que nós tenhamos essa consciência de que precisamos viver uma vida que nos faça dignos de tocar a qualquer momento no cetro de justiça. Porque podemos morrer a qualquer momento também. Esse julgamento do Senhor virá. Mas o que o Senhor mandou eu ministrar aqui mais profundamente, de uma forma especial, é sobre as pessoas que se sentem injustiçadas em alguma área. Essa foi a ordem do Senhor para mim. E aqueles que aqui estão, pensa bem nas suas causas. Fecha seus olhos. Eu vou reler os versículos que são: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vai jogando para o teu espírito. Defenda os fracos e os órfãos, defenda a causa dos oprimidos. Ouça, Senhor, a minha oração. Ouça o meu clamor por misericórdia. Em sua fidelidade e justiça venha o meu alívio. Salmo 143, versículo 1. E eu gostaria de chamar aqui, à frente de verdade, pessoas que querem pedir a Deus que a justiça do Senhor venha sobre ela nas causas que está sofrendo por injustiça. Podem se deslocar, se você sente que está sofrendo injustiça, vocês podem tocar qualquer música que quiserem. Chamado muito, muito, muito importante.
porque Deus vai fazer um milagre aqui nessa manhã. Ó Senhor, nós te louvamos, porque Tu és a Deus que muda nossa história. Nós te louvamos porque em todo tempo Tu estás preocupado com a nossa salvação. Nós te louvamos porque Tu tens um banquete preparado para aqueles que Te amam. Nós te louvamos quando somos perseguidos, quando somos humilhados por amor do Teu nome, quando somos caluniados, quando homens que se levantam como nossos inimigos querem nos destruir, como quiseram destruir a Esther e a Mardoqueu. Homem íntegro, um homem de caráter forte. Nesse momento especial, por ordem Tua, Senhor, eu estou orando aqui, nós estamos chamando aquelas pessoas que têm causa na justiça que não foi resolvido, que têm sofrido injustiça dos filhos, dos pais, do marido, da sociedade, ou seja, que se sentem injustiçados de alguma maneira. E nós, como igreja, vamos levantar um clamor a respeito de cada um nessa manhã, Senhor. Espírito Santo, eu creio no que Tu tens me mostrado. E eu Te peço que a justiça do Senhor comece agora, para aqueles que creem e estão necessitados. Comece a falar para o Senhor o que você quer que o Senhor te conceda. Qual a justiça que você necessita do Senhor seja estabelecida sobre a tua vida. Ó Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus da justiça. E Tu regerás as nações com cetro de justiça. Vai olhando cada coração, cada causa. Pessoas que já sofreram calúnias, pessoas que já foram machucadas por mentiras, pessoas que foram abandonadas, filhos abandonados, esposas abandonadas, empregados que não receberam aquilo que lhe era de direito, como ensina Pedro. Se você se sente assim, o Senhor essa manhã vai estar sobre você com a sua resposta. Jesus, nós te clamamos, Senhor. Eu queria pedir que os pastores que tivessem vontade, liberdade, estarem orando com imposição de mãos por essas causas. Até irmãos em Cristo com a vida alinhada aqui, diáconos, líderes. Porque isso é uma causa grave, meus irmãos. Nós estamos aqui numa batalha espiritual. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por esses irmãos, te pedindo justiça. Te pedimos, venha a Tua justiça, venha o Teu reino. Ó Pai, porque Esther tinha Ti, Senhor, porque Esther foi fiel, porque Mardoqueu foi fiel. Tu colocaste um anel no seu dedo, colocaste uma veste azul rei como seu manto. Tu colocaste Mardoqueu em cavalos brancos, ele foi o segundo do reino do rei Assuero. Porque Tu é que coloca, Tu que nos coloca nos altos lugares. Coloca-nos, Senhor, dentro dos Teus planos, nos lugares que tens separado para nós. Igreja, vamos cantar o nome de Jesus. Sim, com força, com adoração. Jesus. Obrigada por Israel, Senhor. Oramos pelos judeus, oramos pela paz em Jerusalém. Jesus. Oh, oramos por Israel.
Oramos pela igreja brasileira que possa se entender na Oliveira. Vem, Jesus. Vamos orar em línguas. Se você ora em língua, meu irmão, começa a orar em língua agora. Venha a vitória. Que venha a vitória sobre aqueles que estão sendo injustiçados. Que sejam elevados nos lugares altos. Orando em língua. Guerreando no Senhor. Em nome de Jesus, venha a tua vitória. Quero ser a mãe que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: Filho meu, eu te amo. Venha, Senhor, a tua justiça. Sararamarara, go mashaharadiri, masharagori, sanamaraha, moshemeragori, sanamaraha. Vem a cura, vem, Senhor, a libertação, Senhor Jesus. Leva-nos nos teus planos altos, leva-nos a ter um futuro. Leva-nos, Senhor, à tua presença, Jesus. Pai, oramos por nossos irmãos que estão presos, Senhor. Aqui em Brasília, nós oramos pelas pensões que não foram pagas. Nós oramos pelas causas na justiça que estão presas. Nós oramos por toda a injustiça seja desfeita em nome de Jesus. Tu és o nosso juiz. Tu és quem nos julga, Senhor.
Agora prepara-nos, Senhor, para nos assentarmos à tua mesa. Sentarmos-nos, Senhor, à ceia do Cordeiro. Eu sei que nós não merecemos, mas eu sei também que tu não te lembras dos nossos pecados, porque sobre nós foi aspergido o sangue e que nos deu condição de chegar na tua presença. E se algum pecado há em nós nesse dia, nessa manhã, possamos nos arrepender, possamos consertar, possamos, Senhor, nos arrepender, chorar na tua presença, mas tomar posse daquilo que tu deixaste como teu memorial, que é a Santa Ceia, a saber que cearemos contigo lá no céu, na sua volta, Senhor Jesus. Recebe essa palavra, Senhor, recebe essa administração e vai aplicando em cada coração. Eu creio que tu não és homem para mentir, nem filho de homem que se arrependa, e tu liberarás a justiça sobre os injustiçados, assim como tu prepararás todos aqueles que não têm condição de tocar no teu cedro. Que essa manhã o Espírito Santo possa nos levar a conserto, a consertar a nossa vida, de forma que possamos tocar no seu cetro a qualquer momento que nós precisarmos. Seja assim feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigada, Senhor. Nós oramos pelo povo judeu, nós oramos por Israel, nós oramos pelos nossos irmãos que ainda estão presos em Brasília, que foram nos representar ali, Senhor, para a benevolência do teu povo. Nós oramos pelo povo do Brasil. Nós nos colocamos como intercessores do povo brasileiro nessa manhã. Salva a nossa nação, Senhor. Ajuda-nos a ser cada um e uma Esther, um Mardoqueu na nação brasileira. Que não se dobre a outros deuses, mas que possa levar a libertação da nossa nação, uma nação santa na tua presença. Nós te agradecemos por todas as tuas intervenções nessa manhã. E eu sei que eu ouvirei muitos testemunhos, porque tu assim tens feito. Nós te aplaudimos, Senhor, glorificamos a ti e te agradecemos. Amém. Aleluia. Fica dentro do nosso propósito que diz: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. É o propósito que nós temos, de uma igreja santa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Essa será a igreja que será arrebatada pelo Senhor. Que seja sempre esse desejo, e a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Saímos das trevas e hoje estamos na luz. Vamos proclamar as virtudes do Senhor em todos os lugares, em todos os momentos, declarando quem Ele é na minha vida, quem Ele é na sua vida, não o que Ele foi na vida de outro, mas na sua, e fará a diferença. Assim você fará a diferença diante deste mundo, para salvar vidas, para salvar famílias, para salvar o Brasil. Que Deus abençoe e que essa palavra entre no nosso espírito. Vamos consagrar os elementos. Pai, consagramos o pão, símbolo do teu corpo, que foi dado por nós na cruz do Calvário. Como a tua palavra diz, que cada um de nós tome com ações de graça no coração. Santifica estes elementos. Assim como também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Que cada um de nós possa pensar neste sangue que foi derramado por nós, e que seja santificado este suco de uva, e ao tomarmos pela fé, estejamos nos apropriando do sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado, o sangue da nova aliança, que nos deu o privilégio de conhecer Deus, de amar Deus, de servir Deus. Muito obrigado, Senhor. E que esta mesa que é do Senhor, e que todos que estão em aliança com o Senhor, estão vivendo corretamente com o Senhor, podem participar neste momento. Nós declaramos, Senhor,
nossa gratidão e o nosso amor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, os irmãos podem servir, por favor. Enquanto os músicos cantam, você vai orando, ninguém converse, ninguém saia, esteja orando e pegando os elementos para que você possa então, junto com todos os irmãos, participar desta mesa. Aleluia, Jesus. Os pastores podem vir aqui para frente para cearmos juntos também. Pastor Marcelo, pode vir também, pastor. Fica de pé e adore ao Senhor. É pelo seu sangue que estamos aqui. Só pelo sangue que nos lava do pecado. Aleluia. Obrigado.